Bom, são duas coisas que eu tenho a dizer aqui, né? Primeiramente, Eric Dominguete, que é da CCB, ele disse que nunca ouviu a palavra falar que considera as mulheres como prostituta, que são aquelas que são diferentes das vestes, daquelas mulheres que não são da CCB. Porque tem aquelas mulheres que já são de idade, a gente ouve falar muito, elas são aquelas, olha na visão daquelas que são de idade, são os relachos, são aqueles cabelo embranquiçado, comprido, né? Aquele saiante compridão, sem fazer um benefício para o seu próprio corpo. E isso o povo fala, olha essas velhas da CCB, olha essas buchas da CCB, que culpado isso é a doutrina da CCB, que deixa essas mulheres, essas irmãs que são as mais velhas, como se fosse um mulambo, né? Culpado, não culpo ela, culpo essa doutrina que é perigosa. E como o Eric Dominguete disse que nunca ouviu chamar as mulheres de prostitutas, é fácil. Os pregadores, eles não falam direto o nome da pessoa. Primeiro, ele vai lá na leitura da Bíblia, que se diz que é a Escritura Sagrada, procura aquela parte de Jezabel, a prostituta que foi morta. A prostituta, está lá, todo mundo sabe dessa leitura. Só que agora estão escondendo, né, que Jezabel foi morta. Ela era uma prostituta. Então ele faz essas pregações, ele já vê com os olhos dele as irmãs da CCB que estão pintado o cabelo, que estão com umas roupas mais curtas. Então ele não fala direto, ô irmã, você aí, ele não fala, porque ele sabe que ele vai se danar na justiça, ele sabe que vai virar. Então ele diz o seguinte, né, depois que ele pregou a leitura da Jezabel, aí ele fala, irmã, o Senhor manda te dizer, não corta seus cabelos, não faça pintura nos seus cabelos, não coloque uma saia curta, não vesta a veste do homem. Ô Jezabel, o Senhor te diz para você. Então, ele sabe, ele está jogando uma indireta naquelas da CCB. Ele joga uma indireta, chamando de prostituta, porque Jezabel foi prostituta. Então ele joga essa indireta no povo para não falar diretamente o nome, para não falar de quem é, mas ele sabe, com os olhos dele, ele vê, né? Então ele vê isso que ele, nas irmãs, então ele procura pregar, não tem nada de guia do Espírito Santo, é tudo uma mentira disso aí. Então podemos ver que todas as igrejas da CCB, ela tem aquele relógio, não para o público ver, virado do lado ou no fundo da igreja, se ela não é muito comprida, que é para o pregador ver, ele controlar as horas que tem ali, que é 1h30 e tanta pregação também, não tem nada de Espírito Santo. Quem controla é aquele relógio, quem controla é ele ali naquele relógio colocado nas paredes do lado ou no fundo da igreja. Então ele olha ali, porque a hora que ele começa a fazer a pregação, ele parece uma matraca, ele fala tanta besteira, jogando em cima do povo, não fala o nome. Ele não fala o nome, porque essa empresa não quer cair muito no processo. Se ele falar o nome no meio do povo, vai ficar ruim, vai ficar processo. Então ele não fala, ele joga por cima. Ele joga por cima, no meio da multidão. Mas o próprio zóio do cooperador e do ancião, ele vê a veste da mulher, ele vê a veste do homem, ele vê o homem na hora que ele toma uma cervejinha. Então ele aproveita na pregação, ele vai falar. Ele aproveita, pega uma leitura dessa Bíblia, que ela é imunda, não é verdadeira mesmo, né? Aí ele faz essa pregação. Então não existe Espírito Santo, né? Isso para o Eric Dominguete CCB, ele vai saber que existe essa pregação sim.
Então ele não pode falar diretamente com as pessoas, fala por cima. Não tem Espírito Santo. Esse Espírito Santo aí é um tremendo mentiroso, é um tremendo vagabundo, que não existe Espírito Santo. O Espírito Santo é o relógio pendurado do lado ali, para ele controlar a matraca do ancião, para ele poder não passar das horas. Se fosse o Espírito Santo, não precisava de relógio, não precisava ter relógio ali, era tantas horas certinha. Então precisa de um relógio, porque não existe Espírito Santo. O povo enganoso essa doutrina da CCB que engana todo mundo.